naquele momento, um nome para liderar. Mas ele encontrou Marcelo Osório para estar ao lado dele. E naquele momento eu falei assim, Pedro, numa reunião com Marcelo Osório, Pedro vem trazendo a juventude, o caráter do pai Anderson Braga, que queria tanto fazer por essa cidade, mas o destino deixou ele aqui 8 meses, e ele deixou o Pedro como esse filho queria cuidar de Buritizeiro. Pois bem, 5 anos e 3 meses passaram, e aquele dia eu falei, Pedro e Marcelo Osório, o Marcelo, a cara do povo de Buritizeiro, aquele jeito manso, mais determinado, trabalhador, que dupla maravilhosa. E falei, Padre Rodrigo, falei, Pastor Antônio, que Deus ia abençoar Buritizeiro para ter 2 homens à frente dessa cidade. E graças a Deus, ele, com o seu trabalho, junto com Marcelo Osório, agora em 2024, foi reeleito com 90% da população de Buritizeiro. Então, um reconhecimento ao trabalho dele e de Marcelo Osório. Mas não só dele. E aí eu quero cumprimentar a Câmara de Vereadores. Meu amigo presidente William, parabéns pelo seu trabalho frente a essa Câmara. Meu vice-presidente Sérgio Pereira, estou vendo que está cheio de Pereira aqui, viu? Nosso secretário Juliarte, também brilhante. A nossa vereadora Eva, né? E aqui, em nome da Raquel, da nossa primeira dama, né? Da Eva, da Ludmila e da Renata, eu quero uma salva de palmas para as mulheres daqui, guerreiras de Buritizeiro. Nosso vereador Zé Mendonça, nosso amigo, o Rodrigo Rocha, o Sidney da Vila Real, o Valdemar, o Valmir, e a todos vocês, parabéns por essa unidade. Como o nosso prefeito Pedro Braga falou há pouco, sem a Câmara de Vereadores, sem essa Câmara para apoiar os projetos que chegaram aqui, e não foi poucos, e vocês, juntos, com mãos dadas, mudaram, nosso presidente Itamar de Pirapora, mudaram a vida da nossa cidade de Buritizeiro. Fez muito, 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 muito. O Pedro, sempre em Belo Horizonte, em Brasília. E aqui, Pedro, eu trago um abraço do governador Matheus Simões, que gostaria de estar aqui, mas o Pedro tem um respeito muito grande do governo do Estado, do ex-governador Zema e agora do governador Matheus, pelo seu trabalho, pela sua luta, do secretário Marcelo Aro. Então, trago aqui um abraço do nosso governador Matheus, que você pode contar sempre com apoio para Buritizeiro e para o Norte de Minas. Da mesma forma, prefeito Marcelo Osório, você também, traga um abraço do governador Matheus Simões, do nosso secretário Marcelo Aro, e dizer que, da mesma forma que o governo de Pedro Braga e Marcelo Osório, agora de Marcelo Osório como prefeito, terá todo o respaldo, como sempre teve, do Palácio da Liberdade, em favor
de Buritizeiro. Meus amigos e minhas amigas, o Pedro hoje está tomando uma decisão muito sábia e corajosa. Como ele teve essa decisão lá atrás de colocar o seu nome para ajudar Buritizeiro, agora é um novo momento. Ele deixa na certeza que Buritizeiro irá continuar em boas mãos, que é do nosso prefeito Marcelo Osório. E ele, com a sua altivez, com seu dinamismo, do seu gesto magnânimo de deixar a prefeitura para que o norte de Minas, e nós, não só de Buritizeiro, mas de Pirapora, Vaz da Palma, Montes Claros, nós que somos barranqueiros do Rio São Francisco, ele tomou essa decisão pelo um chamamento primeiro de Deus, Padre Rodrigo e Pastor Antônio. Deus é que conduz a nossa vida. E Deus, Pedro, vai estar sempre conduzindo a sua vida, porque o seu tempo aqui em Buritizeiro foi sempre por trabalhar por todos os filhos dessa bonita cidade. Dessa cidade que eu quero também profetizar, Marcelo Osório, igual eu profetizei que você seria prefeito, daqui a 10 anos, Buritizeiro vai ser uma das cidades mais ricas do nosso país. Mais ricas. Porque tem potencial. Primeiro pelo seu povo trabalhador, pela classe política que está unida em prol dessa cidade. Porque são poucas cidades no Sudeste, acho que é a única, que tem 200 quilômetros de Rio São Francisco. O rio mais importante, o rio mais bem falado da integração nacional, que é o Rio São Francisco. Nós temos uma área de 7.500 quilômetros quadrados, 3 Buritizeiro, é maior do que o estado de Sergipe. E aqui nós temos ferrovia, nós temos um MG que leva para a capital, estamos a 300 e poucos quilômetros da capital. Nós temos a 365 que leva a capital federal, que leva ao Triângulo, que leva a São Paulo. Então, essa cidade tem um potencial. E aqui, eu quero dar uma boa notícia para vocês. A trabalho de um sonho de todos. Do Pedro Braga, do Marcelo Osório. E se Deus quiser, daqui uns dias, Pedro vai estar trabalhando muito com o prefeito Marcelo Osório. Mas aqui, eu quero adiantar que através do nosso ex-governador, ministro, hoje do Tribunal de Contas, Antônio Anastasia, nessa reformulação das ferrovias, o nosso ex-governador, que eu tive o privilégio de ser secretário de Estado da Sedinó, o nosso ministro Antônio Anastasia, a pedido do nosso prefeito, liderado pelo nosso prefeito Pedro, do nosso vice-prefeito Marcelo Osório, do prefeito Marcelo Osório, da Câmara Municipal, nós temos uma alegria. Buritizeiro vai ter a ferrovia de Buritizeiro a Unaí, Pirapora a Unaí, daqui uns dias, porque já está no contrato, exigido por esse governador, por esse ministro Antônio Anastasia, que só fazia a reforma e colocava, se tivesse no contrato essa ferrovia Pirapora, Buritizeiro, barra Unaí. Então, por isso que eu falo, daqui a 10 anos, gravem essas palavras, Buritizeiro vai ser
uma das cidades mais prósperas do nosso país. Então, Pedro, você fez a sua parte, você lutou e eu sou testemunha. Quantas noites você passou na estrada, indo para Belo Horizonte, para Brasília, para buscar os recursos. Mas, eu não tenho dúvida que Marcelo Osório também vai passar muitas noites nas estradas para Belo Horizonte, para ir no governador, para Brasília, para ir nos ministérios, para buscar os recursos para a nossa cidade. Vocês desculpam de ter falado muito, mas é emoção, né? Tem o Pedro como um filho e ele realmente está mostrando a que veio na política, para fazer o bem, para trazer o desenvolvimento, para levar as pessoas que amam essa cidade, para que a gente possa mostrar para Minas e o Brasil quanto cada um de vocês estão trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Marcelo Osório, conte com o nosso gabinete, com nossa amizade, com nosso apoio, para que a gente possa continuar ajudando e dando a nossa contribuição. A Câmara de Vereadores, parabéns por essa união. E eu solicito, eu não tenho dúvida, que não faltará apoio a Marcelo Osório, para que nós possamos continuar levando os benefícios para a saúde, para a educação, né, para a infraestrutura, para o homem do campo, para a polícia militar, para a polícia civil, que eu peço uma salva de palmas aqui para a segurança pública do nosso município. E você, Pedro, obrigado por ter aceito esse desafio. Obrigado por ter dignificado, e hoje a gente chega em Buritizeiro e vê as pessoas com autoestima, falando em querer mais e mais. Então, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te iluminando, que Deus continue te protegendo, porque a vitória de Deus vai te trazer e vai trazer para todos nós de Buritizeiro, de Norte de Minas, muitas vitórias e muito benefício. Deus abençoe a todos e viva Buritizeiro! Agradeço o nosso querido deputado Gil Pereira pelas palavras e, considerando que farei uso da tribuna para as devidas considerações, nos termos regimentais, solicito ao vice-presidente Sérgio Pereira que assuma a presidência dos trabalhos. Ocupo essa tribuna para render homenagem ao homem que transformou a história de Buritizeiro. Pedro Braga chegou a Buritizeiro e encontrou obras há décadas abandonadas, escolas e ruas abandonadas, ruas com poeira e lama. Com coragem, visão e uma dedicação incansável, enfrentou desafios, rompeu barreiras e mudou a realidade. Hoje, Buritizeiro tem ruas pavimentadas, a educação conta com estrutura jamais vista, a saúde foi renovada e fortalecida, e a voz do povo passou a ser ouvida por meio de um social atuante, presente e proativo. Essa transformação não aconteceu por acaso. Ela tem trabalho, tem liderança, tem compromisso e tem coragem de decidir. Pedro Braga fez história como o primeiro prefeito reeleito de Buritizeiro, consagrado com 90% dos votos. Esse reconhecimento extraordinário não é apenas um número. É a voz do povo dizendo que você fez a diferença. Você honrou
a confiança recebida, que você devolveu ao nosso povo algo fundamental, que é a esperança. Você deixa um legado, prefeito, que ecoará por gerações, provando que é possível governar com integridade, foco nas pessoas e o compromisso verdadeiro com o homem do bem comum. Mas nós sabemos que a sua trajetória e a sua caminhada não termina aqui. Sabemos que seus passos agora levarão a novos horizontes. A missão passa a transcender as fronteiras do nosso município. O norte de Minas precisa de um representante à sua altura, da sua grandeza, da grandeza do nosso povo. Alguém que caminhe pelos corredores do poder em Brasília, carregando no peito a luta, o sonho da nossa gente barranqueira. E nós temos a convicção de que você está preparado para esse desafio. Vá em frente, Pedro. Leve consigo a força das águas do Rio São Francisco. Leve consigo a gratidão de cada mãe que hoje vê seu filho estudando em uma escola digna. De cada trabalhador que hoje pisa no asfalto da porta de casa. De cada trabalhador do próprio serviço. De cada pessoa que voltou a sonhar com a vida melhor através do pop profissionalizante, através do pop universitário, do pop aprendiz e com o pop melhor idade. O seu legado em Burizeiro é indestrutível. E o seu futuro, Pedro, passa a ser também a esperança do nosso povo de Minas. Que Deus abençoe sua nova jornada. Agora, com imensa alegria, dou as boas-vindas ao nosso novo prefeito, Marcelo Osório. Você é um filho dessa terra, Marcelo. Conhece as dores e o sonho do nosso povo. E chega uma Burizeiro transformada, renovada e cheia de possibilidade. Você herda uma cidade em movimento, com infraestrutura renovada e educação em transformação. Mas ainda tem muito a ser feito. Sua experiência como vereador, sua vivência na administração pública e sua conexão com as comunidades o prepara para esse momento sagrado. Marcelo, desejamos a você uma gestão repleta de realizações, continuidade do progresso e novas obras para Burizeiro. Que você governe com o coração voltado para os mais humildes, com os olhos fixos no desenvolvimento sustentável da nossa cidade e com as mãos sempre abertas para ouvir o clamor do nosso povo. Sucesso, Marcelo. Que você governe com sabedoria, coragem e com amor ao povo de Burizeiro. Muito obrigado. Pessoal, nesse momento eu vou abrir as palavras para os vereadores. Eu peço a consideração de todos, devido ao tempo, cada um vai ter 2 minutos e Juliardo vai estar contando, viu, Sérgio? Então, nesse momento, deixo a palavra aos vereadores. Os vereadores que quiser usar a palavra, pode usar tanto da tribuna como dos seus lugares. Com a palavra, o vereador Bidu Mendonça. Não, pô, tá valendo não.
Boa noite a todos. Cumprimentar aqui a mesa diretora, a pessoa do nosso presidente, William, cumprimentar nossos colegas vereadores, público aqui presente, destacar aqui a presença dos nossos companheiros rotarianos, tanto de Pirapora quanto de Buritizeiro. Enfim, cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. Nobre ex-prefeito Pedro Braga, vai ser difícil chamar de ex-prefeito, vai ser complicado. Vou usar aqui rapidinho a palavra, só para te desejar boa sorte, agradecer por tudo que você fez pelo povo do Buritizeiro. Agradecer você por tudo que você fez por esse povo de Buritizeiro. Como você sempre costuma dizer, tem muita coisa para ser feito, mas toda a população de Buritizeiro tem a consciência e a certeza que você fez muito por Buritizeiro. Claro, junto com o nosso companheiro Marcelo Osório. O momento é de gratidão, tenho certeza que a população está satisfeita. Triste, por um lado, que você está deixando o poder, mas a gente sabe que você está ouçando aí novos voos e com certeza será bem sucedido e conte sempre com esse vereador. Tá certo? Te desejo boa sorte, desejo tudo de bom e que você seja feliz na sua decisão, e a gente já sabe que foi, e a gente pede a Deus para que te dê sabedoria, discernimento para chegar lá onde você deseja chegar. E ao meu companheiro Marcelo Osório, que hoje assume a prefeitura. Companheiro, te desejo boa sorte, conte sempre com este vereador, tenho certeza que com essa casa legislativa você pode contar sempre. Falar de você é muito fácil, chover no molhado, a gente sabe da sua competência, sabe da sua honestidade, da sua simplicidade e do seu companheirismo. Então eu te desejo boa sorte e conte sempre com este vereador. Um abraço a todos e boa noite. Obrigado, vereador Bidu. E nesse momento eu passo a palavra para o vereador Sidney, da Saúde. Eu quero cumprimentar a todos hoje, todas as autoridades de uma forma diferente, na pessoa do nosso líder eclesiástico aqui presente, Norberto, e também o padre Rodrigo. Através deles eu quero comentar a cada um de vocês e desejar uma boa noite. Também não posso deixar de cumprimentar a Adriana Menezes, nosso irmão Itamar, Paulão, Mauricinho, todos que estão aqui presentes. Boa noite a todos vocês que são de Pirapora. Então hoje homenageando aqui o nosso prefeito, Marcelo Osório. Dizer, Pedro, que você não vai ser esse prefeito, vai ser sempre um prefeito. Porque você deixa, sim, o seu legado. É aquilo que eu sempre falei, de todos os ex-prefeitos que passam e deixaram o seu legado. Você deixou um legado bonito. E, mesmo como vereador, hoje, independente, eu reconheço o seu trabalho e sempre reconhecerei o seu trabalho. Tem uma palavra, Pedro, que diz que Deus nunca se agrada de covardes. E você está alçando um voo maior. E eu digo para você, nós temos o mesmo objetivo, temos os mesmos pensamentos que você, e alçar voos maiores também, respeitando a tudo e a todos os meus companheiros. Dizer, Marcelo, que Pedro fez muito, mas o que ele falou já estava no meu pensamento, ainda temos muito a fazer, existe muito a fazer. Né? Dizer para você, Marcelo, que toda autoridade é constituída por Deus, e a Bíblia diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades, e você pode ter certeza que você vai estar nas minhas orações, para que você possa fazer um bom governo. Dizer para você que no campo das discussões das ideias, estarei aqui como vereador independente, para ajudar, sim, ser participativo, como fui com o Pedro, serei com você, abrindo, sim, o leque das discussões, daquilo que cabe uma emenda no projeto, o vereador vai estar disposto a discutir o projeto, mas sempre olhar para o lado do povo. Você pode contar com o vereador Sidney da Saúde, estarei aqui à sua disposição. Dizer também, Marcelo, jamais me olhe como um inimigo ou um adversário. Me veja apenas como um vereador que está independente e que tenta também alcançar o seu espaço, mas sempre com muito respeito à vossa pessoa, vossa excelência. Dizer para você, Marcelo, que muitas das vezes o Judas, ele come na nossa mesa
ele ceia da nossa ceia, correto? E que eu não serei esse Judas com você, porque eu estou de um lado oposto, mas também lutando com os mesmos objetivos que você. E quero deixar uma palavra para cada um de vocês meditarem, que é Jó 42:10. Vocês possam depois conferir. Jó orou pelos seus amigos. Boa noite, Marcelo. Tudo de bom. Obrigado, vereador Sidney. Agora eu passo a palavra para o vereador Rodrigo da Jamar. Senhor presidente, colegas vereadores, autoridades aqui presentes, público que nos acompanha, uma boa noite. Hoje é um momento importante, muito importante para o nosso município, né? A transição de uma gestão, ela sempre traz expectativas, responsabilidades, desafios. E eu quero desejar aqui, Marcelo, nosso prefeito, né, que Deus te dê muita sabedoria, discernimento, né, que te dê coragem para tomar decisões, principalmente aquelas que impactam diretamente a vida da nossa população. Quero aqui, Pedro, também te desejar, né, uma boa sorte nessa nova caminhada, que Deus te abençoe. E aqui eu reafirmo com muita tranquilidade que a independência que me pautou no meu mandato até aqui, ela sempre irá prevalecer. E aquilo que for bom para o município de Buritizeiro, pode sempre contar comigo. Estarei junto, apoiando, estarei junto, ajudando a construir soluções. Mas aquilo que não for, né, eu sempre continuarei fazendo o meu trabalho, o meu papel de vereador, que é fiscalizar, sempre com muita responsabilidade, cobrando, sempre o melhor para a nossa cidade. E deixo aqui uma reflexão simples, que muitas das vezes nem sempre quem corrige, quem cobra, está contra. Muitas das vezes, a pessoa que cobra, a pessoa que corrige, está contribuindo para uma gestão eficiente, para uma gestão eficaz. A cobrança responsável, ela faz parte do papel do vereador. E ela deve sempre existir com respeito, com equilíbrio e, principalmente, com compromisso com a população. O nosso objetivo aqui não é confronto, é buscar o melhor resultado para o povo de Buritizeiro. E eu torço, Marcelo, de forma sincera, né, para que a sua gestão dê certo, porque quando a gestão acerta, quem ganha não é o vereador, não é o prefeito, quem ganha é a população de Buritizeiro. E é por ela que nós estamos aqui. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo da Jamar. Nesse momento, eu passo a palavra para a vereadora Renata Araújo. Boa noite. Quero cumprimentar aqui o doutor Diego, delegado, tenente Muniz, da Polícia Militar, em nome do tenente, cumprimentar todos os policiais presentes, o pastor Antônio, em nome do pastor, cumprimentar todos os pastores presentes, o padre Rodrigo, em nome do padre, todos aqui presentes, deputado Gil, vereadores de Pirapora, na pessoa da Adriana Menezes, presidente da Câmara de Pirapora, o senhor Hilton Mar, secretário de governo, Paulão. Tenha todos uma boa noite, seja bem-vindo a esta casa. E em nome das vereadoras Ludmila e Juliana dos Semas, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Hoje, nos despedimos de um círculo marcado pelo trabalho e dedicação do prefeito Pedro Braga.
a quem deixo o meu respeito e reconhecimento por tudo que fez pelo nosso município. Ao mesmo tempo, vivemos o início de uma nova etapa. Marcelo Osório assume como prefeito com a missão de dar continuidade a esse caminho, levando consigo a esperança de dias melhores para a nossa gente. Que Deus abençoe essa transição, concedendo sabedoria, força, sensibilidade para cuidar da nossa cidade e do nosso povo. Seguimos unidos com fé e confiança no futuro ainda melhor para Buritizeiro. Agradeço a fala da nossa sempre presidente Renata, e nesse momento eu convido o vereador Valmir Júnior para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Em nome do nosso futuro deputado, Pedro Braga, cumprimento todas que se fazem. Cumprimento os nobres colegas vereadores. Em nome do nosso vice-prefeito de Pirapora, companheiro Mauricinho, cumprimento todos os vereadores de Pirapora, Paulão, secretário de governo, presidente da Fundação, Dr. Moisés Magalhães Freire. Enfim, cumprimento todo o presente. Como Pedro gosta muito de falar, hoje é mais um momento histórico para a vida política de Buritizeiro. Primeiro prefeito reeleito, primeira chapa que completa o mandato vice e prefeitos juntos, e primeiro vice-prefeito que assume como prefeito no dia de hoje, pelas portas da frente. Não com o prefeito cassado, mas sim com o político que com certeza irá marcar a vida política de Buritizeiro. Como outros vereadores, como já foi dito aqui anteriormente, todo o município de Buritizeiro sabe a importância que foi o mandato de Pedro Braga para o nosso município. Vimos a cidade desenvolver, temos a esperança que isso continue. Tenho certeza que com o mandato de Marcelo Osório, que está lado a lado com Pedro, Buritizeiro continuará no caminho do desenvolvimento e mostra mais uma vez que esse progresso se deu na união de todos, como eu disse, sempre falo nas minhas palavras, união de prefeito, vice-prefeito, a Câmara Legislativa apoiando o Executivo para que as coisas aconteçam no nosso município. Então, desejo aqui a Pedro boa sorte nessa nova caminhada. Tenho certeza que terá êxito no seu futuro como deputado federal, mas com o apoio de todos nós. Precisamos, mais uma vez, da união para que se concretize essa marca política e Buritizeiro ganhará muito mais com essa união e esse apoio de todos. Então, no mais, desejo boa sorte a Marcelo Osório. Tenho certeza que fará um bom mandato e pode contar com esse vereador e tenho certeza que com essa Câmara Legislativa. Boa sorte a todos. Agradeço as palavras do nosso vereador Valmir Júnior, e agora eu concedo a palavra para a vereadora Ludmila Lopo. Gente, boa noite a todos. Todos já foram cumprimentados de uma forma muito especial. E é um momento muito especial, marcante em nossas vidas. E, mais uma vez, como o Valmir Júnior colocou, Buritizeiro fazendo história através de Pedro Braga e Marcelo Osório. E nós não poderíamos deixar aqui de cumprimentar de uma forma muito especial e agradecer você, Pedro, um rapaz tão novo, tão jovem, mas com a sabedoria tão grande, tão imensa, e o tanto que fez por nossa cidade.
E eu posso falar com propriedade, porque, enquanto vereadora de 4º mandato, eu tive o prazer, né, de trabalhar com outros gestores, e a gente sabe, sim, valorizar, respeitar cada gestão, mas reconhecer o trabalho diferenciado que você, enquanto gestor, fez à frente da Prefeitura Municipal. Através de você, a gente agradece o seu trabalho, toda a sua equipe que não mediu esforço para que tudo isso se realizasse. Eu desejo do fundo do coração um sucesso, um voo garantido para que você esteja lá, à frente da Câmara dos Deputados, fazendo com que Buritizeiro só venha a desenvolver e a crescer, para que daqui a 10 anos, como foi profetizado por nosso deputado Gil Pereira, Buritizeiro possa, sim, estar no topo das cidades mineiras. E você, Marcelo, eu não tenho dúvida do trabalho que você vai fazer frente à Prefeitura Municipal, porque eu tive o prazer de trabalhar com você nessa Câmara Municipal. Tem como diz o outro, os acertos, os erros, a gente tem as concordâncias e a não concordância, que é o normal do trabalho, são várias cabeças pensantes, mas eu sei da sua competência, da sua responsabilidade, e eu tenho certeza que não será diferente como prefeito municipal. Desejo toda a sorte do mundo, saiba que você tem uma vereadora aqui nesta casa, assim como os demais, que vai estar lutando por toda a população de Buritizeiro, de mãos dadas com você, para que Buritizeiro continue sempre no progresso. Boa sorte, Deus abençoe e Deus no comando de toda a população e de toda a nossa Buritizeiro. Boa noite a todos. Agradeço a palavra da nossa vereadora Ludmila Lobo e passo a palavra para a vereadora Juliana dos Semans. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Deus por esse momento. Gostaria, em nome do nosso futuro deputado federal, meu amigo Pedro Braga, e o nosso deputado Gil Pereira, cumprimentar todos os presentes. Gostaria de falar, Pedro, que você foi para a gente um exemplo de gestor e um exemplo de companheirismo. Então, eu tenho certeza que você deixa o seu mandato com a certeza do dever cumprido. Caminhamos juntos desde a primeira eleição. Não foi fácil, mas foi abençoado por Deus e você mostrou para que veio. Então, eu te agradeço por tudo que você fez pela nossa cidade. E tenho certeza, Marcelo, que cada um tem a sua forma, né, de governar, tenho certeza, mas que Marcelo vai dar continuidade. Por quê? Trabalharam juntos, sempre, lado a lado, de mãos dadas. Então, nós teremos uma continuidade aí desse trabalho maravilhoso que teve início lá em 2020. E Marcelo pode contar, viu, com essa vereadora, com o nosso apoio aqui, meu apoio do meu esposo, Cláudio dos Semas. Estamos juntos sempre por um Buritizeiro melhor. Viu? Obrigada e parabéns. Inicia hoje o seu trabalho à frente da nossa cidade. Uma continuidade, né? Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço a palavra da vereadora Juliana dos Semans e passamos a palavra agora para o nosso vereador secretário Juliarte Farago. Como eu conto o tempo, então eu tenho mais. Pessoal, boa noite. Reitero meus cumprimentos. Tem muitos amigos aqui, a gente fica até sem graça, né? Esqueci da Adriana, tá aí que foi meu Interact Pirapora Praia, o Manuelito. Mas sintam-se abraçados. Cumprimentar o presidente, nosso futuro prefeito, o nosso futuro
deputado, ao prefeito Marcelo. O Juninho falou algo aqui que ontem eu pensava lá em casa, que Marcelo é o primeiro prefeito que assume dentro de uma gestão pelas portas da frente, né, Juninho? Então, isso é motivo de mérito de Pedro Braga, que foi um prefeito que deu espaço, sim, para o vice-prefeito, que teve a maturidade de entender, Mauricinho, que o prefeito também pode contribuir com a gestão. É mérito do Marcelo, que em muitos momentos você abriu mão de apoio político, abriu mão de deputado, abriu mão de suas vontades para poder estar caminhando junto. Então, hoje é o dia que começa a sua gestão, né, como prefeito. Eu quero deixar para você uma palavra, Marcelo, porque até então nós somos muito amigos, mas você me conhece, trabalhei na gestão, me conheceu como funcionário, agora vai conhecer como vereador. Então, da mesma forma que nós estamos aqui para apoiar, para discutir coisas boas para o município, eu sou muito bom para cobrar, Marcelo. A sua responsabilidade é do tamanho do município de Buritizeiro. Então, tem muito trabalho pela frente. Eu vou deixar para a meditação sua, Marcelo, o versículo de Lucas 12:48. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então, prepara que tem muito trabalho, nosso povo precisa sua força, do seu engajamento nessa nova jornada. Ao nosso querido ex-prefeito Pedro Braga, um amigo, na primeira eleição, Ever Salgado. Eu estava candidato com o Ever em 2020, e um dia, na correria da campanha, Itamar, eu encontrei o Pedro, encontrei o Marcelo, eu falei, quem é o prefeito? Como é que é a chapa aí? Que eu não estava com eles. Ele falou, não, aqui tem 2 prefeitos. Eu falei, deixa de malandragem, moço, fala quem é o prefeito, quem de vocês 2 vai ser o candidato? Ele falou, não, te falando, aqui é 2 prefeitos. E por incrível que pareça, um tempo depois eles me convidaram, e foi conquistando a todos, me conquistou, convidou para trabalhar na gestão, tive junto com eles na gestão, e foi assim, todas as reuniões de planejamento, Marcelo Osório estava ao lado, decidindo, opinando e também contribuindo. E mais do que simbolicamente, Pedro e Marcelo, hoje isso se torna real. Marcelo também é o segundo prefeito desta gestão. Pedro, eu te desejo todo o sucesso do mundo, você merece, você é dedicado. Eu sei que não é fácil, mas como o Sidney falou, requer coragem, e nós estamos aqui para poder te apoiar nessa decisão. Digo que, da minha parte, você vai ter total engajamento com relação a essa nova empreitada sua, e que, a partir de agora, o Norte tem voz. Muito obrigado. Agradeço nosso vereador Giliardi. Passa a palavra para o nosso vice-presidente Sérgio Pereira. Boa noite, presente. Quero cumprimentar Pedro, esse grande companheiro, amigo. Cumprimentar nosso deputado federal, nosso deputado estadual Gil Pereira, o deputado mais votado da história de Buritizeiro. Mas não é só o deputado mais votado, mas também foi o deputado que mais indicou recurso para Buritizeiro e que ajudou, Gil, com seus recursos, com a sua representação em Belo Horizonte, em Brasília, construir tudo que está sendo falado aqui nessa noite. Cumprimentar esse grande companheiro e irmão, Marcelo Osório. Eu falo que, para vir aqui nessa tribuna hoje, falar desses 2 companheiros, de Pedro e de Marcelo, não é uma missão fácil. Não é porque eu falo que só nós, Marcelo, que estivemos e vencemos a eleição juntos em 2016 e assumimos nosso mandato aqui de vereador, sabemos o que nós passamos e o que Buritizeiro passou naqueles períodos que, infelizmente, a gente não tinha eficiência na gestão. E, junto com o Marcelo, nós fizemos aqui um trabalho importante, Gil. E todos os dias nós subimos aqui nessa tribuna que tinha sessão
e nós falamos com nossa população que Buritizeiro tinha jeito, que era possível fazer diferente e que faltava era homens e mulheres de coragem para fazer isso acontecer. E eu falo que meus colegas vereadores estão aqui de Pirapora, eles sabem bem o que é o sentimento do vereador, a dificuldade do dia a dia, a luta. E eu falava, Pedro, com minha esposa, em nome da minha esposa, eu quero cumprimentar todas as mulheres, todo o público presente, minha esposa Flávia. Eu falava com minha esposa, eu venci uma eleição, fui o mais jovem eleito em 2016, assumi aqui o meu mandato e foi uma das eleições mais bonitas que eu considero das minhas 3 eleições consecutivas. Mas também foi a que mais me desafiou e que a que mais também me entristeceu, porque a gente via que nós lutávamos aqui na Câmara, nós aprovávamos um orçamento que dava para fazer diferente, fazer muita coisa para a nossa população, e infelizmente quem estava com o poder da caneta não conseguia executar, transformar aqueles projetos, aqueles sonhos nossos em realidade. E eu falava com minha esposa, Flávia, depois de 9 anos de mandato, é que eu comecei a conseguir realizar sonhos que eu tinha para Buritizeiro quando eu assumi aqui em 2016. E junto com Pedro Braga, junto com Marcelo Osório, nós começamos esse ano de 2026 com o pé direito. Entregamos a maior obra do norte de Minas, que foi a Central Pop, algo que nós dedicamos e trabalhamos dia e noite para que essa obra acontecesse, saísse do papel. Minha comunidade de Santa Helena, quando eu assumi, Pedro, em 2016, quando eu estive em Santa Helena e uma das minhas primeiras coisas que eu queria fazer em Santa Helena era uma unidade de saúde, porque a unidade de saúde de Santa Helena era numa casa de farinha, e até hoje ainda é lá, porque é o único lugar que tem para o médico atender. E hoje nós já iniciamos essa obra lá, Gil, com mais de 400 mil, e nós vamos em breve entregar junto com o Marcelo Osório essa obra importante lá para aquela comunidade. E eu sonhava, Pedro, muito de ver uma quadra do bairro Novo Buritizeiro, que é o meu bairro de origem, ela ser concluída porque ela começou em 2007 e foi abandonada, essa obra. Pedro e Marcelo Osório foi lá com a marreta, com a máquina, demoliu aquela quadra antiga que eu queria que reformasse ela e construiu o maior poliesportivo de Buritizeiro com a participação ali fundamental de Gil Pereira. Então, nessa noite, eu quero te parabenizar, Pedro, te cumprimentar por todo o trabalho que você fez. O seu legado não fica só nas obras, nos investimentos, nos programas criados, mas também nas amizades e no companheirismo que você deixa, principalmente na minha história. Aprendi muito com você e quero terminar minhas falas aqui parabenizando muito esse companheiro Marcelo. Nós lutamos, Marcelo Osório, por 2 vezes para que Marcelo Osório fosse prefeito. Não conseguimos. Lutamos para que ele fosse o vice de Anderson Braga, que eu tenho certeza que se tivesse acontecido, Buritizeiro não tinha retroagido tanto igual retroagiu. Mas eu falo que Deus tem um momento certo para que as coisas aconteçam. E aconteceu no momento certo essa parceria sua com Pedro Braga, e eu tenho certeza que essa parceria deixou marcas profundas em você. E que você vai levar ela agora para a sua gestão, para o seu trabalho diário, e que você vai seguir fazendo a diferença para o Buritizeiro. Conte sempre com esse grande companheiro aqui seu. Você é um grande irmão e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Desejo Pedro aqui sucesso também na caminhada dele. Eu falo que Buritizeiro tem mais uma missão para ajudar nesse projeto que Pedro Braga. É a missão de multiplicar tudo que foi feito aqui para as nossas cidades do norte de Minas, para mostrar que Buritizeiro teve jeito e que o norte de Minas também terá representação forte futuramente em Brasília. Muito obrigado a todos, ótima noite. Agradeço o vereador Sérgio Pereira pela fala e nesse momento convido o prefeito de Buritizeiro, Marcelo Osório, para fazer o uso da palavra.
Boa noite a todos e todas. Aqui em nome do nosso presidente, William, do nosso futuro deputado, Pedro Braga, do nosso deputado estadual, Gil Pereira, eu cumprimento todos os outros vereadores que eu sempre digo que é uma grande honra para mim quando estou nessa casa, pelo que nós conseguimos construir aqui dentro. E nas pessoas das autoridades eclesiais, pastor Antônio, padre Rodrigo, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, civis, militares. Sintam-se todos cumprimentados. Fica muito difícil falar depois de tantas palavras direcionadas à minha pessoa. Como o Sérgio falou, a luta começou há muito tempo, mas o tempo não é nosso, nós não somos dono do tempo. O tempo é de Deus, e o tempo de Deus é hoje, Sérgio. Chegou o momento que a gente lutou junto, sofremos, choramos, empurramos carro na zona rural, entrando debaixo para tirar areia, mas eu tinha certeza que esse tempo chegaria. Eu sempre levei comigo uma frase, muita gente sabe, eu não desisto de buritizeiro. Eu sempre usei essa frase, porque eu nunca realmente desisti. Tinha um momento muito difícil, mas desisti jamais. E como o Juninho falou, essa Casa de Leis, ela presenciou várias vezes a troca de prefeito e vice, mas sempre 2 vezes, porque o prefeito veio a falecer, quando era Pereira, e Zé Barata assumiu, e depois Anderson e Jorjão assumiu. Mas todas as outras foi por brigas. E eu não quero aqui colocar a culpa em ninguém. Aconteceu, foi assim. E nós fizemos história, Pedro. Nós estamos reescrevendo a história de Buritizeiro da forma que o nosso povo sempre sonhou, da forma que ele muito merece. Hoje, eu não assumo somente o cargo de prefeito da minha cidade. Assumo a maior missão da minha vida até hoje: governar o meu povo. Mas a minha caminhada não começa aqui. Ela não começa hoje. Ela foi construída com muito trabalho, responsabilidade, compromisso com o nosso povo de Buritizeiro. Na minha vida pública, fui por 2 vezes presidente do Rotary Clube de Buritizeiro, onde sou associado há quase 30 anos e onde aprendi o ideal de servir. Foi lá que eu aprendi. Servidor, ele não está no cargo para ser servido. Nós estamos no cargo para servir o nosso povo. Na igreja, atuei em várias pastorais e movimentos que me ensinaram a viver em comunidade. Como vereador, tive uma atuação arrojada quando necessário e pacificador quando o momento exigia. Tudo em favor do nosso povo. Eleito e reeleito por 2 mandatos consecutivos, como vice-prefeito, fiz exatamente o que o cargo exige: auxiliar, dar suporte e segurança ao nosso prefeito Pedro Braga. E cada uma dessas etapas me preparou para esse momento de hoje, onde assumo como prefeito de Buritizeiro, com muita responsabilidade, humildade, mas também com muita firmeza e muita coragem. Eu digo, eu estou pronto. Quero aqui afirmar com todas as letras: não haverá retrocesso. Vamos continuar avançando, inovando
e cuidando ainda mais do nosso povo. Serei um prefeito presente, que escuta, que dialoga e trabalha. Um prefeito que honra a confiança do nosso povo todos os dias. Sou grato a muita gente que me ajudou a chegar até aqui. A toda a minha família. Meu pai, que sempre foi a minha fonte de inspiração. Aos meus 10 irmãos, sobrinhos, cunhados, amigos e de uma forma muito especial, a minha esposa Raquel, que há 36 anos caminha lado a lado comigo. Minhas filhas, que são a minha mola propulsora, que me impulsiona e me inspira para continuar na batalha todos os dias. Aos meus amigos de fé e companheiros de Rotary, que sempre torceram pelo meu sucesso, sempre acreditaram na minha pessoa. A todos os funcionários que juntos fizemos a máquina da prefeitura girar. E eu queria falar o nome de todos eles, mas é impossível. Então aqui eu quero te citar, Lorena, você representando todos os nossos servidores. Obrigado a cada servidor que faz o meu dia melhor. Obrigada, Lorena. Deus te abençoe. Ao meu grande parceiro, Pedro Braga, que liderou toda a nossa equipe com muita sabedoria, determinação, gestão e, acima de tudo, companheirismo. Sei o quanto pesa essa sua decisão hoje, Pedro, mas o Congresso Nacional te espera. E pode ter certeza, Pedro, nós continuaremos andando juntos pela força de um sonho. Foi assim que começamos. Aos nossos vereadores, que caminharam junto conosco, buscando sempre as melhorias necessárias para a nossa querida Buritizeiro, levando e cobrando da gestão as demandas do nosso povo. A todas as nossas autoridades religiosas, que sempre nos apoiaram como guias espirituais. E por último, e o mais importante, agradecer a Deus por tudo e todos que Ele colocou em meu caminho. E que todas as nossas conquistas sejam unicamente para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe Buritizeiro, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Marcelo. Solicito ao secretário a confecção da ata dessa reunião. Solicito do secretário que proceda com a leitura da ata da reunião realizada no dia de hoje, 30 de março de 2026.
Ata da reunião realizada no dia 30 do mês de março do ano de 2026. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2026, às 19 horas, realizou-se a sexta reunião ordinária do ano de 2026 da 16ª legislatura presidida pelo Laranjeira. E secretariada pelo vereador Juliardi Miquele da Silva Farago. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Eva Juliana Alves Barbosa, José Mendonça de Oliveira, Juliardi Miquele da Silva Farago, Ludmila Lopo de Campos Carvalho, Mauro Sérgio Basílio Pereira, Renata Cristina de Araújo de Jesus, Rodrigo Gonçalves Rocha, Sidney Vila Real do Carmo Moreira, Valdemar Batista Oliveira, Valmir Pinto de Carvalho Júnior e William Santos Laranjeira. Antes de dar início aos trabalhos, o senhor presidente convidou para compor a mesa de honra o ilustríssimo senhor Pedro Henrique Soares Braga e o deputado estadual Gil Pereira. Na sequência, o senhor presidente designou os vereadores José Mendonça e Juliana dos Semas para recepcionarem o prefeito do município de Buritizeiro, senhor Marcelo Pereira Osório, e conduzi-lo ao plenário. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente determinou que fosse lida a ata da reunião anterior, onde, após discutida, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário que procedesse à leitura das correspondências expedidas e recebidas, que, na oportunidade, foi realizada a leitura em plenário do termo de renúncia ao cargo do prefeito municipal de Buritizeiro, Minas Gerais, apresentado pelo senhor Pedro Henrique Soares Braga. Não havendo proposituras por parte dos parlamentares a serem apresentadas e constatada a inexistência de matéria constantes na ordem do dia, o senhor presidente deu por encerrada a primeira parte da reunião e, em continuidade aos trabalhos, declarou aberto o grande expediente, ocasião em que foi realizada a solenidade de posse do prefeito do município de Buritizeiro, Marcelo Pereira Osório. O senhor presidente convocou a todos os presentes para que se colocassem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e o hino do município de Buritizeiro. Em seguida, convidou o prefeito Marcelo Osório para prestar compromisso legal de posse. Em seguida, foi solicitado ao mesmo que procedesse a assinatura do termo de posse, conjuntamente com os vereadores, que após a assinatura do termo e a prestação do compromisso legal, o senhor presidente declarou oficialmente empossado no cargo de prefeito municipal de Buritizeiro, o senhor Marcelo Pereira Osório. Dando prosseguimento à solenidade, o senhor presidente procedeu à concessão da palavra às autoridades presentes para as manifestações e considerações. Fizeram uso da palavra sucessivamente o pastor Antônio Almeida, o padre Rodrigo, o ilustríssimo senhor Pedro Henrique Soares Braga e o deputado estadual Gil Pereira, os quais se pronunciaram acerca da solenidade. Na oportunidade, o senhor presidente também fez uso da tribuna, ocasião em que proferiu suas considerações. Em seguida, concedeu a palavra aos vereadores José Mendonça, Sidney da Saúde, Rodrigo da Jamar, Renata Araújo, Valmir Júnior, Ludmila Lopo, Juliana dos Semas, Juliarte Farago e Sérgio Pereira, que igualmente fizeram suas considerações. Por fim, fez uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito do município de Buritizeiro, Marcelo Pereira Osório, que, da tribuna, proferiu suas considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião determinando a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, secretário, pelo presidente e demais vereadores presentes. É isso, presidente. Obrigado, Juliano. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem se levantando. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Tenham uma boa noite a todos.